eu quero saber como é que o ser humano funciona. E se eu conseguir dar qualquer testemunho que seja para os meus alunos, para mim em primeiro lugar, mas para vocês também, porque no final essa é a minha profissão, né? Quer dizer, eu ganho a vida fazendo isso, né? Então, pronto. Se eu conseguir dar um testemunho qualquer que possa deixar de algum modo, mais ou menos claro, nesse período histórico, uma quantidade de coisas que podiam estar esquecidas se ninguém lembrasse. Atenção, não sou só eu lembrando, não, tem um monte de gente lembrando, mas bem, vocês são meus alunos, então minha obrigação ou meu dever é lembrar vocês, né? Ou ensinar, às vezes não é nem lembrar, às vezes é ensinar mesmo, né? Então é isso que eu estou buscando sempre, tá? É super importante estar claro. Se você tiver um outro professor, por exemplo, de tarô, ele vai estar... Como é que o eremita se articula com a predição de futuro, bicho? Isso é o que ele vai te contar. Eu não vou contar isso nunca pra você, porque isso não é o meu interesse. Eu nem acredito no futuro, atenção. É um tempo que não me diz nada, por exemplo. Então, atenção, eu não abordo o tarô, eu não deixo de abordar o tarô para fazer previsão no futuro, não é porque a minha religião não permite, também. Mas não é por isso, é porque eu não tenho interesse nenhum no futuro. O futuro é um tempo, para mim, absolutamente desinteressante. Eu não me interesso no futuro. Eu não consigo sequer entender o conceito de futuro, existencialmente. Óbvio que o conceito teórico de futuro eu entendo. Mas o conceito existencial, né, o cajado não alcança o futuro. Eu não tenho ferramenta antropológica, não tenho ferramenta nenhuma para alcançar o futuro. Por que diabos eu vou perder tempo pensando nisso? Ou me debruçando sobre isso? O futuro, para mim, é maximamente desinteressante. O passado eu acho mais interessante que o futuro. Mas ainda assim, o passado tem que ser muito bem também. O passado também interessa mais, né? Mas pouquíssimo. O teu também. O teu passado não me interessa em nada. Eu gosto de você agora e gosto da tua relação com a eternidade. Isso me interessa. E para mim é a mesma coisa. Me interessa muito saber o agora e o para sempre. São os dois momentos que eu acho que são possíveis para o ser humano. O momento passado, ele só faz sentido se ele estiver articulado na eternidade e ele tiver um eco no presente. Entende ou não? Dá pra perceber isso? O passado por si só, sem efeito real no presente e sem uma articulação na eternidade, o que ele é? É um peso opressivo ou é uma memória vaidosa? Né? Ou ele é ansiedade ou é vaidade. São as duas coisas que o passado pode ser pra gente. E o futuro? A mesma coisa. Fica pensando muito no futuro pra tu ver se não fica vaidoso ou ansioso. Por quê? Porque a vaidade e a ansiedade, elas são movimentos psíquicos, sem forma. Elas têm uma forma muito débil. Justamente por quê? Porque elas têm a sua origem uma meditação detida, seja consciente ou inconsciente, nesses dois momentos históricos que estão alijados do ser humano concreto, que é passado e futuro. Então, do ponto de vista terapêutico, por exemplo, você vira meu paciente e você começa a falar muito do passado, e claro que eu vou te ouvir porque eu sou educado. E eu não quero que você também, né, fique bravo comigo, triste comigo num primeiro momento. Mas o meu intuito terapêutico não vai ser ficar ouvindo o teu passado com muitas cores. Porque você tem muito pouco interesse pra tua história. Muito menos o teu futuro. Aí, isso é sair da posição do eremita, no fundo. Eu não tenho interesse nenhum no passado, muito menos no futuro. Mas muito menos no futuro. Até porque interesse no futuro é uma coisa extraordinariamente tola. E vã. Você não sabe se ele vai... Aquela coisa, né? Onde você se vê daqui 5 anos? Presente e eternidade. O presente, aqui ó, na Terra, é a minha possibilidade de expansão e relacionamento agora. Então, seria o equivalente ao templo hindu ímpar. É um quadrado no centro do cubo cósmico. E a eternidade é o cubo cósmico do templo hindu par. Um ponto. Que é a eternidade. Então, os dois articulados são interesse da minha vida. Ou pelo menos interesse... É o interesse da minha vida, mas é o que eu tento falar com vocês, independente, mais ou menos independente do assunto que eu esteja tratando. Aí você vai me falar de economia, eu tô falando disso. Repara. Política, por exemplo. O Ítalo não fala sobre política. O Ítalo estudou política. Mas a política, enquanto presidente do Senado, falou: interesse nenhum nisso. Presidente da Câmara, sei lá, não tenho interesse nenhum. Que eu tenho interesse nisso. O meu interesse é claro. A política, se ela afeta o teu espaço
do cubo cósmico de lados ímpares, ou seja, a política enquanto possibilidade de movimentação dentro do cubo cósmico mínimo, ou do espaço, do agora. Aí tem interesse algum. Ou o inverso, a política como possibilidade de abertura ou fechamento para transcendência. Será que aquela estrutura política, ela favorece ou dificulta a instalação do ser humano nesse eixo vertical? Ou ela joga o ser humano no eixo horizontal mesmo, do passado e do futuro? São dois eixos, hein? Atenção, como se fosse uma cruz mesmo, né? O passado e o futuro, o eixo horizontal, e o momento presente, aqui é onde eu tô aqui, e a eternidade para cima. É uma cruz, né? É um tau, na verdade. Doc, achei muito interessante essa associação com os eixos, né? E aí eu não tenho como não associar com as quatro causas. E uma pergunta que me surgiu aqui é: será que eu encontro esse ponto, né? Essa coisa abstrata, né? Quando eu consigo justamente articular as quatro causas e nesse caso, por exemplo, da política, né? Em algumas situações vai ser mais fácil eu articular, eu vou ter um ambiente que me facilita, uma cultura que me facilita articular com mais facilidade essas quatro causas e assim eu consigo encontrar esse ponto e não só o quadrado. Tem a ver com essa capacidade de articulação dessas quatro causas, né? Tem. E acontece o seguinte, essas quatro causas elas podem estar articuladas. Atenção, isso que você falou é verdade. É que a gente está num mundo específico que é um mundo muito curioso, ele é muito interessante também. É muito interessante esse nosso mundo. Que é um mundo no qual a ciência contemporânea, ela joga pra gente um mito, é um mito cromático no final das contas. Eu posso explicar isso depois, tá? É um mito da síntese, é uma síntese cromática específica que a gente pode... Vamos lá. Assim, o esplendor de todas as cores juntas, imagina todas as cores juntas, no seu esplendor, elas criam um ponto branco. Né? Vocês já estudaram isso em algum momento, né? Quando você roda, você tem todas as cores separadas, perfeito. Você gira, vai ficar tudo branco, né? Beleza? Aquilo é o reino da sabedoria. Então, você tem toda a expressão em plenitude. Tem um ponto branco. Depois você tem o reino da separação ou da hegemonia. Ou seja, a separação perfeita. Eu consigo ver o arco-íris, todas as cores separadas. Ou eu consigo ver uma cor, porque uma cor travou todas as demais. Tudo é vermelho, ou tudo é roxo. Ou eu consigo ver todas as cores mesmo. Perfeito? Depois você tem uma outra realidade, que é a realidade do negro total. A ausência de todas as cores. Então imagina esse mapa na tua cabeça. Tá? Tinha todas as cores em harmonia, as cores separadas e a ausência das cores. Sabedoria, discernimento e ignorância. Perfeito? Sabedoria, discernimento e ignorância. Esses três movimentos estão sempre presentes na gente e, de algum modo, o saber do tempo, da civilização, ela vai para um certo lugar. Então, existem momentos na nossa civilização que foram momentos de discernimento. Ou seja, uma capacidade dos saberes coexistirem de um certo modo. Ou seja, as coisas existem, elas são, há verdades e leis nelas, e cada grupo está pensando naquele assunto, ou está investigando um assunto específico, da pedagogia, da psicologia, da filosofia, da engenharia, da matemática, das relações humanas, da religião, etc. E há um convívio harmônico. Pode haver um momento em que, claro, um grupo fala, não, a verdade desse tempo é política, por exemplo. Então, você vai ter, a gente não está nem no reino da sabedoria, nem da ignorância. Mas é no reino da hegemonia. A política toma conta de tudo. Será que a China não é isso? Essa é a minha pergunta, entende ou não? É isso que eu tô falando. Tá? Ou seja, existe um discernimento, mas não é um discernimento. É a hegemonia de um saber. Não é nem a sabedoria, nem a ignorância. E existe, de fato, um tempo da ignorância. Onde o que para é a dúvida. Nem a sabedoria, nem o discernimento. Atenção, e ouça com calma o que eu vou dizer. Sem precipitações, sem é isso mesmo. Não, só ouça e com calma depois deixa isso fermentar. Não tire conclusões. Uma civilização na qual a ciência contemporânea, por causa do seu método, ela é a grande ferramenta de estar no mundo. E o método da ciência contemporânea é a dúvida. Ela vai levar a um estado coletivo
ou um mapa mental coletivo de ignorância. Cara, se a dúvida é um método de estar no mundo, né? Quer dizer, o sacerdote que é o cientista, que é o sacerdote às avessas, né? O cientista, o método dele não é o conhecimento, não é a sabedoria, mas o método dele é a dúvida. O método do cientista é um não. Ou seja, ele delimita um espaço do não, coloca dúvidas acerca de uma questão e depois, no mundo, empiricamente, vai tentando responder aquela quantidade de dúvidas que ele mesmo levantou. Você veja, o que é isso? Isso é o eremita sem manto e sem luz, porra. Só com bastão. O próprio desse mundo, e essa, se você for pegar lá no texto mitológico ocidental, existe um momento em que o Deus, ele faz uma aliança com Moisés. E como símbolo dessa aliança, ele faz aparecer uma imagem no céu, que é um arco-íris, porra. Com as 7 cores claras. Ou seja, ele dá o discernimento. Ou seja, nesse mundo, a ideia do ponto branco, ela tá alijada da gente também. E o ponto escuro parece insensato demais. Como já dizendo o seguinte, olha, o desfecho feliz da vida do eremita, que não é o ápice da realização humana, hein? É o início, eu já digo isso, é o início da realização humana. O desfecho feliz da vida do eremita é o discernimento. Não é nem a sabedoria plena e nem a dúvida obsessiva ou metódica. Ciência contemporânea. Existe uma matéria da qual emerge algo chamado razão. Essa razão, ela evolui, toma consciência de si e do mundo, investiga essa própria evolução. Chama matéria, razão, evolução e método. A gente consegue localizar esses 4 movimentos da ciência contemporânea nas 4 causas aristotélicas. Ou seja, são as 4 causas invertidas de algum modo. Mas isso é o espírito da ciência contemporânea. Ou seja, isso é uma matéria, o mundo. Não tem nada para além do mundo. Mas eles não são bobos também. E quando eu sou cientista, eu também não sou bobo. Quer dizer, não é só matéria. Tem uma razão que está investigando essa matéria. Mas a razão investiga a matéria, ou investiga a matéria mesmo, ou evolução racional que emergiu da matéria. A matéria é a causa primeira, no final das contas, para o cientista contemporâneo. O cientista contemporâneo ele tem fé, mas é uma fé imanentizada. Veja, quando Newton, por exemplo, ele vai especular acerca da teoria da gravitação universal, vai propor um novo modelo, por que ele faz isso? Porque ele crê que existe um outro. Ele fala, não é assim, é de outro jeito. Ou seja, há uma fé qualquer. As dúvidas, elas não encontram o cientista no escuro, né? As barreiras, não. A dúvida ela aparece a partir de um movimento de fé, de crença, não é fé, de crença. Existe uma crença que é de outro jeito. Por isso a gente duvida do modo anterior, bota uma série de perguntas, e no mundo, empiricamente, só com um bastão, a gente vai tentando completar, dar respostas para essa pergunta que nós mesmos criamos. O eremita, de algum modo, ele tá vacinado contra isso. Ele também não está especulando só sobre as verdades transcendentais, porque elas também elas vão te deslocar do que é ser humano. Você está no mundo, você está num espaço. Você tem um corpo. Você tem um amor para ser feito entre os homens aqui também. Para ser vivido aqui. E você é um homem, sobretudo, com carne. Fala, Gabriel. Retornando um pouco à ideia do que você falou sobre a eternidade e o presente sendo o que interessa, aquela analogia que você faz sobre tem um pano, tem as agulhas e o caráter sendo a personalidade, assim, sendo os fios que a gente consegue costurar. Sim. A costura ela é feita ao longo do tempo, né? Sim. Então o passado, de alguma maneira, ela tá impregnada na costura e pode ser alterado de alguma determinada maneira. Pensando na ideia de que a Super Life Series fala sobre psicologia, uma coisa que bate muito hoje em dia é a questão de traumas, né? E você falou, por exemplo, que o passado não interessa muito dentro da conversa, digamos assim. Mas o passado tá costurado, né? Tá costurado. Ele tá lá e ele vai ter que ser articulado de alguma maneira. É evidente. Então, assim, como que ao simplesmente olhar para o presente, para a eternidade,
tendo uma costura que já tá posta na pessoa que tá interagindo com você agora, você não vai levar em consideração de uma determinada maneira importante aquilo que já tá presente. Óbvio. Excelente pergunta. Eu vou te dar uma resposta, depois a gente explica. Eu vou primeiro responder, depois eu explico a resposta. Pode ser? Ok? Você não sabe se a costura é boa ou ruim se você não tiver alguma coisa com a qual comparar. Perfeito? Como você disse, a costura foi feita ao longo do tempo. Ou seja, a tua personalidade ela foi sendo criada de modo histórico, né? Mas se eu só tenho elementos históricos para fazer a comparação, eu não sei se aquilo é um trauma mesmo, ou se eu tô chamando de trauma. Por que você chama as coisas de trauma? Ou por que eu chamo as coisas de trauma? Porque eu tô comparando forma histórica com forma histórica. Só tem um jeito de você saber se aquilo é um trauma, se aquilo importa ou não. Se você tiver uma comparação que tá para fora do tempo, que é transcendente, que é eterna, que não muda. Nesse sentido, agora vamos explicar. Nesse sentido, não é sensato ficar olhando para a história. Você está olhando para a tua forma de construção até esse momento, para a tua forma histórica, que é a personalidade. Você não sabe a que aquilo se relaciona. Deixa eu te falar uma coisa, que é isso aqui que é a coisa do eremita, por isso que esse aqui não é o final do caminho. Tá? O eremita andou e chegou no alto do monte. Ou seja, ele fez todo o trajeto histórico possível. Ele chegou no cume, no máximo da altura. A distância entre ele e uma pedra é muito menor do que a distância entre ele e o primeiro planeta da esfera celeste. O que eu quero dizer com isso? Um ser humano normal, ele se parece mais com uma pedra do que com um santo. O menor santo possível. A diferença entre os santos, ela é muito maior do que a diferença entre o melhor homem e uma pedra. Não é nem o pior homem, não, é uma pedra. Ou seja, há mais semelhança entre uma pedra, entre um cachorro, entre um rio, entre uma cachoeira, um figo, e um homem bom ou homem ruim, do que entre um homem bom e um santo. Pequeno. Há mais diferença entre um santo pequeno e um santo grande do que em toda a escala de possibilidade humana. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por mais que a gente vai investigar no micro detalhe, ou tentar resolver no micro detalhe os elementos da tua história material, no instante em que você consiga dar um passo para além, ou seja, quando você conseguir sair da esfera terrestre e chegar só no mundo lunar, cara, você sai do mundo sublunar e entra no mundo lunar, não é que tudo aquilo está dissolvido, toda a tua história vai ser reintegrada numa outra história. Como quem disse, o que eu estou querendo é o seguinte: quando o eremita, ele, entre aspas, tá, vira santo nesse mundo, ou seja, não é santo canonizado, estou falando de santo da Igreja Católica, estou falando a vida santa, ou seja, uma vida de identificação plena com essa articulação, o agora e o eterno. Ok? Vamos lá. Vou falar de vida religiosa, então, que talvez fique mais... Deixa eu voltar, beleza? A pessoa que, eu quero ter religião. Eu gosto dessa coisa de religião, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser santo. Vamos botar assim, né? A meta da vida dessa pessoa é chegar num certo lugar. Então ela imagina o seguinte: quando eu for santo, entre aspas, quando tiver a primeira experiência verdadeira, ou quando tiver a primeira vivência verdadeira da vida religiosa, resolvido. Né? Então, para a pessoa comum, pessoa normal, isso é a meta. Só que o detalhe é o seguinte: quando você chega lá, o que você repara é o seguinte: agora começou. Então toda essa história de personalidade, ela só importa até o momento exato anterior de você ter cruzado esse vestido manto, entendeu ou não? Entrou no deserto, que é o que o eremita fez. Você entrou no deserto, você vestiu o manto e pegou o cajado e pegou a lâmpada. A história, ela não importa tanto mais. Porque ela é muito pequena, ou seja, qualquer movimento que o teu espírito faça de ascensão ou de queda é desproporcional a tudo que você viveu até o momento anterior. Então, nesse sentido, terapeuticamente falando, que é o que você está dizendo, né? Importaria muito mais conseguir alguma tecnologia de colocar o sujeito nessa fronteira
do que em ficar tentando consertar ou significar as coisas da história material dele. O esforço para consertar uma história de trauma, ele é ingrato. Porque você ainda está no mesmo plano, de eventos. É como que dizer, é tudo tão pequeno que, a verdade é essa, é tudo tão pequeno que é muito difícil uma coisa ter poder para anular a outra. É muito difícil uma coisa ter poder para anular a outra. Então, se você lembrar, quando eu faço essa imagem e falo do bordado, lembra bem? Eu falo o seguinte, nós temos 3 linhas para bordar, né? Tem uma linha de chumbo, que é a linha própria da história. Tem uma linha de prata, que já é uma outra coisa, já é a gente no umbral. E aí eu falo, a prata, ela tem uma característica. Você tem um cordão de prata, um anel de prata, você nota a característica da prata. E a prata é como uma lua. Ela hora tá escura, hora tá clara. Né? E existe uma outra linha que é a linha de ouro. Como quem diz? Eu quero dizer o seguinte, todo esse universo dos traumas que a gente está chamando, de respeito à história que foi bordada com linha de chumbo. Ou seja, é o que dá para fazer, né? A gente tá lá. Só que a intenção da vida não deveria ser fazer o melhor desenho possível com a linha de chumbo. Ou seja, tem um ponto que tá fora da casa ali. Eu fiz um ponto de chumbo fora da casa prevista, né? Então é um gato com uma orelha caída, sei lá, a orelha tá fora do lugar, né? Você tava bordando uma imagem de um gato e aí bordei errado. Mas se é linha de chumbo, meu filho, deixa. O dia que entrar uma linha de ouro, ninguém vai nem olhar para esse negócio, entendeu? Não importa. Como toda analogia tem falhas. É por isso que eu insisto, e isso eu insisto mesmo. Eu insisto em poucas coisas, né? Essa é uma das coisas que eu insisto, que é a coisa o passado importa muito pouco. Atenção, o passado importa muito pouco se ele está sendo bordado com linha de ouro, ele importa muito pouco. Também. Mas sobretudo se ele está sendo bordado com linha de chumbo, pô. A força que eu vou precisar fazer, o que a gente vai precisar fazer, para tentar resolver, entre aspas, o efeito de um trauma na tua vida, o esforço material ou histórico que eu vou precisar fazer é sobre-humano e não vai resolver aquele problema. Esse é o ponto. Só quando é que eu consigo resolver um trauma em você? Quando eu te dou algum elemento de prata ou de ouro para você enfiar na tua história. E tu pode notar que é exatamente assim. É exatamente assim. Sei lá, coisas terríveis, né? Um amigo meu me roubou. E aí eu tive um trauma. Eu não acredito. Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou lá e roubo outra pessoa? Eu anulo o efeito negativo que eu sofri fazendo me vingando? É difícil você imaginar que... Tá bom, você vai até experimentar você vai experimentar mesmo, eu te garanto, né? Deram um tapa na sua cara, você dá um tapa na cara de volta. Você vai experimentar um conforto momentâneo. É óbvio que você vai experimentar um conforto momentâneo. Você é ser humano, porra. Né? Quer dizer, é um elemento de chumbo anulando outro elemento de chumbo. Você tá no mesmo plano, cara. Você só enfiou mais chumbo pra dentro da tua história. Essa que é a coisa. E aí depois eu falei, olha, é verdade mesmo. Isso, inclusive, a sabedoria dos velhos, a sabedoria das religiões, a sabedoria do dito popular, fala, realmente, não é assim que resolve as coisas, né? Como é que você resolve um tapa na cara que você levou? Você vai se sentir humilhado. Você vai se sentir mal pra caramba. Aí você tem algumas possibilidades ali. Diante daquela situação. Você pode devolver. É a mais óbvia. Mas você vai ter um conforto momentâneo. E você vai experimentar mesmo um negócio momentâneo. Você fala, cara, tô vingado. Não dura muito tempo essa experiência positiva. Você volta pro mesmo lugar onde você estava. Todo mundo tem essa experiência, né? Você pode fingir que nada aconteceu. Pode fingir que nada aconteceu. Ou seja, o mundo não importa. É aquela tentação que a gente estava falando. O mundo não importa. Eu sou superior a isso. Por que você acha que você é superior a isso? Essa é uma pergunta excelente pra gente se fazer, né? Por que você acha que eu não... Isso é mentira também, né? Claro que importa, tomar um tapa no meio da sua cara, cara. Tem muitas coisas acontecendo no meio do caminho. Cara, você foi humilhado. Outro cara é um injusto, um violento, né? Então, assim, se você for botar isso pro nível das coisas que importam pro agora e pra eternidade, você tá pro inferno, né?
por uma relação que ele estabeleceu contigo. Então meio que importa, né? E tem uma outra possibilidade, que é a questão seguinte, cara, eu queria muito que Deus perdoasse ele. Eu queria que Deus limpasse essa história dele, assim, que Deus o perdoasse, sacou? Isso é uma outra posição existencial, atenção. Claro, humanamente parece tolo, né? Você vai parecer um fraco. Mas o que importa também? Porque isso é passado. É isso que eu tô dizendo. O passado tem um peso, que se você dá muito peso pro passado, é muito difícil você conseguir se colocar nessa posição existencial do agora e da eternidade. É muito difícil. Então, quer dizer, olha, você leva um tapa, não sei o que, isso fica você remoendo, aparece um negócio dentro do teu peito, assim mesmo que aparece, né? Um negócio ruim, assim. Você te fez um mal, né? Conspirou contra você, te traiu, te roubou, te agrediu. Aparece um negócio no teu peito. Aí você tem, pronto, algumas possibilidades. Devolver, na mesma medida, né? Fingir que não aconteceu. Ou pedir a Deus para resolver o problema no outro. Querer que o outro se salve mesmo, assim. Porque se você não quer que o outro se salve mesmo, o que acontece? Você não quer. Vamos lá, você odeia uma pessoa, vamos supor, você odeia uma pessoa, você não consegue perdoar uma pessoa. Tá? Supondo que seja uma pessoa, né? Supondo que seja um trauma que teve um veículo humano. Pronto. Essa é a nossa tese aqui. Então você não suporta aquela pessoa. Você não consegue conceber a ideia de conviver com essa pessoa. Aí vamos supor que ele vá pro céu. Sabe por onde é que você vai, cara? Porque você quis. Você vai pra um lugar que ela não está. Porque é isso que você quer. O seu desejo é não conviver com essa pessoa. Aí ela morreu e Deus salva ela. Porque Deus pode fazer o que ele quiser. Atenção, aquilo que ela fez contigo pode ser nem, pra história dela, pode não ser nem tão grave pra história dela, entendeu? Atenção, você não tem o mesmo emprego de Deus, você não sabe se aquilo é grave ou não. É uma posição existencial importante pra gente ter. Só que você, que levou o tapa, não quer conviver com aquela pessoa, você não aceita a hipótese de estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Mas se ele tá lá, eu não posso estar, porque eu sou superior, porque eu fui lesado. E ela morre e vai pro céu. Pra onde é que você vai, cara? Você vai pra um lugar onde ela não está. Entendeu? Que não é um lugar bom. Então, cultivar traumas, ou cultivar rancor, sobretudo, ou cultivar essa coisa do, porra, eu não consegui me resolver, sei lá, com a minha história, alguma coisa do tipo. Isso não é sensato mesmo.